E hoje eu estou recebendo aqui a visita de um grande jornalista, editor da revista Visão Socioambiental, meu amigo Martinho Santa Fé. É um prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa de Recomeçando o Ano. Eu fiz questão de trazê-lo porque sei que você, além de tudo, é um otimista também veterado, sempre olhando o futuro. E agradecer as oportunidades que você nos deu, porque você tem também uma luta, uma postura ética em relação à questão ambiental, e o seu programa sempre se destacou também sobre esse aspecto. E parabenizá-lo pela persistência, pela coragem de manter um programa de alto nível, de grande qualidade para Macaé e toda a região. Mas eu gostaria até que você dissesse aos nossos telespectadores, aqueles jovens principalmente que estão aí recém-formados, que têm uma ideia na cabeça, que querem realmente fazer também um trabalho de imprensa, que você falasse um pouco dessa sua experiência na construção desse já, se eu não me engano, nós vamos para o 22º número dessa revista. E isso é uma vitória da nossa sociedade. Nós criamos a revista Visão Social, né, que há pouco tempo mudou para a Visão Socioambiental, até para dar uma abrangência maior do foco, porque nós sentimos a necessidade de uma revista temática, né, que falasse, que abordasse temas relacionados à sustentabilidade, que hoje é o grande assunto do momento, né? Para você ter ideia, até a última campanha presidencial brasileira, os candidatos jamais falavam sobre o tema. E essa próxima campanha desse ano vai ser um tema assim, bastante, com foco bastante forte, porque realmente todo o planeta está falando. Nós temos questões aí climáticas que estão se agravando cada vez mais, e todos nós estamos vendo isso diariamente na televisão. É uma questão que está sendo discutida em todo o mundo, e nós achamos em 2005 que havia uma lacuna na nossa região, não só na cidade, mas na nossa região, de uma revista ou de um veículo que abordasse temas que estão sendo discutidos no mundo inteiro. Nós não falo só da revista, mas nós temos o site, e aí nós também criamos a Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos, que esse ano vamos fazer a terceira versão, em maio, dia 19, 20 e 21 de maio. Martinho, nós estávamos falando sobre todas essas modificações climáticas que vêm ocorrendo, essas circunstâncias todas previstas já há algum tempo, e voltamos aqui à nossa questão da visão socioambiental, que você nos falasse do seu ponto de vista em relação a essa questão do comportamento individual para a sustentabilidade. Vamos começar do macro, né? No último dia da COP15, né, essa conferência de Copenhague, houve o mundo parece que desabou, porque não houve um acordo, né? E as pessoas, a maioria dos jornalistas, pensou que o mundo ia acabar, que essa coisa toda, esse pessimismo. E, na verdade, o que não houve em Copenhague foi exatamente um acordo com relação às emissões, não é? Quanto cada país emitiria, quanto cada país pobre iria receber para diminuir as emissões de carbono. Mas, por outro lado, os Estados Unidos possuem, as grandes corporações empresariais americanas já estão num processo muito avançado de ecoeficiência, um processo de sustentabilidade, de substituição de equipamentos, substituição de modo de produção, e sem perder a perspectiva do capitalismo, que a perspectiva do capitalismo é o lucro. Porque já está provado, mais do que provado, que um processo industrial ecoeficiente, ele economiza matéria-prima, ele evita questões terríveis que podem acontecer, por exemplo, um acidente industrial. Você está dizendo com isso, por exemplo, que o capital faz o social também, né? Exatamente. E hoje existem grandes corporações fazendo parcerias com ONGs, para que essas ONGs auxiliem no processo de ecoeficiência industrial. Ou seja, enquanto os diplomatas e os políticos estão andando a 10 km por hora, a iniciativa privada, as grandes corporações empresariais, né, quer dizer, realmente... Isso é uma visão importante, Martinho. Exatamente, engajadas na onda verde, na chamada onda verde, elas estão andando a 120 km por hora. Martinho,
Esse evento, esse grande encontro, essa grande feira, esse painel enorme de discussão, né, de debates em torno da sustentabilidade, gerou um produto extraordinário. Você já vai para o 3º ano, né, para realizar essa feira, esse encontro. De que forma o cidadão comum participa, de que forma as empresas participam, né, a imprensa participa, a questão do debate, da discussão, né, se esse evento já gera na região compromissos regionais. A Feira de Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos foi uma consequência da revista e do site. E 3 anos depois, nós sentimos a necessidade de a região ter um evento que agregasse empresas, ONGs, poder público, universidades, instituições, né, como a própria Firjan, que hoje é uma grande parceira, nesse tema central que é a sustentabilidade. E nós descobrimos que a sustentabilidade e a responsabilidade social tem sido bastante praticada aqui na região. Só que não havia exatamente um evento que, em um momento, né, em determinado momento, concentrasse e mostrasse que fosse uma vitrine. Né? Conseguimos fazer a primeira, fizemos a segunda em 2009, ano passado. Realmente foi uma feira maior, uma feira, nós tivemos aí que circularam na feira 6.500 pessoas. Agora, qual é a intenção da feira? É sensibilizar a região, porque é uma feira regional, para questões que estão sendo discutidas no planeta inteiro. Nós estamos fazendo contato com algumas personalidades de nível nacional que estiveram em Copenhague, que fizeram a cobertura jornalística ou participaram até como protagonistas. Entrando em Copenhague, você falou agora num assunto que não tem jeito, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Mas você deu aí aos nossos telespectadores uma visão esperançosa, que é a questão de o que aconteceu em Copenhague, mas o que na realidade a direção que está acontecendo no mundo, principalmente no gigante lá que estava adormecido, que é os Estados Unidos, que efetivamente é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases também. E a Europa, né? Também. Inclusive o consumidor europeu, ele está muito mais conscientizado, né? Mas, Martim, a ocupação do solo. Essa é uma questão que todos os governantes se debruçam em início de gestão, meio de gestão e final de gestão. De que forma isso deve ser encaminhado e qual a participação que a sociedade deve ter nisso? Bom, a expansão, o processo de expansão urbana pressiona, não é, a ocupação da terra. A questão é que é uma questão histórica, né? Até mais ou menos década de 70, final da década de 70, a gente não tinha no Brasil uma legislação ambiental capaz até cultural de frear também, né, cultural exatamente, também, mas não tínhamos a legislação ambiental capaz de impedir, por exemplo, vamos falar de Macaé. Hoje, aquele loteamento Mirante da Lagoa jamais seria aprovado. Com certeza. Com certeza. E se fosse aprovado, nós temos hoje um instrumento que foi reforçado, foi fortalecido com a Constituição de 1988, que é o Ministério Público. Se a Prefeitura autorizasse um loteamento como aquele, ou como aquele de Vivendas da Lagoa, não é? O Ministério Público certamente iria impedir a sua realização. O próprio bairro dos Cavaleiros, né? A própria Praia dos Cavaleiros, que entendeu? Teve um avanço muito grande. Então, a questão é uma questão de populismo, né? Que naquela época era muito, né? Hoje até saiu um pouco de moda, e não havia, de omissão. E não havia essa visão também, né? Você falou de falta bem, né? de visão, falta de legislação e falta de um órgão, como o Ministério Público, que realmente intervisse nessas questões, principalmente as ambientais. Nem Secretaria de Meio Ambiente. Nem Secretaria, né? Quando a legislação estiver sendo ferida. Hoje a situação melhorou muito, não é? Só que os loteamentos continuam, as construções nas encostas continuam, e é preciso muita coragem dos governantes e também muitos recursos para remanejar toda essa população e para reflorestar essas áreas. A gente pede, exige muito, critica muito e fala muito, mas aquela questão que você colocou aqui, que eu quero deixar para reflexão de cada um de nós, né? Cuidar do nosso metro quadrado. Eu acho que hoje é o bastante, é o principal
para que a gente possa retomar a esperança de que esse mundo realmente não acabe no inferno só, né? E nós não temos a vocação do inferno, nós temos a vocação do céu, que afinal de contas o Mestre veio aqui para nos oportunizar isso.